Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Em tempos de seca prolongada e racionamento de água em algumas cidades do Brasil, a pauta de hoje destaca um estudo do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia para a recuperação da bacia do rio Bom Jardim. Este rio fornece metade da água que é consumida na cidade. Será que há risco de racionamento também por aqui? Quais são os problemas apontados neste estudo e quem pode contribuir nesta recuperação? O convidado que nos ajuda a responder estas e outras questões é Cláudio de Mauro, diretor do Instituto de Geografia da UF. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Frineia. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com a nossa comunidade. Realmente o tema é de grande importância e nós estamos trabalhando nele já há algum tempo dentro do Instituto de Geografia. E isso nos permite, portanto, apontarmos alguns caminhos, né, que podem nos ajudar a termos a continuidade da disponibilidade de água em quantidade e de qualidade adequada para o consumo da população. Uma questão de sustentabilidade mesmo, né, professor? Na verdade, quando se fala em sustentabilidade, muitas vezes as pessoas estão pensando na sustentabilidade econômica, mas nós estamos pensando na sustentabilidade econômica e também ambiental e social. Porque, na verdade, a água é fundamental para a vida das pessoas. Não há possibilidade de vivermos sem água. E em todas as nossas áreas de atividade, inclusive no sistema produtivo. A água, muitas vezes, ela é uma matéria-prima na produção da água. Veja, por exemplo, o setor industrial da alimentação. Depende da água para produzir os alimentos que depois não serão vendidos. A mesma coisa vai acontecer no setor rural, por exemplo, nas atividades de irrigação, na produção da cana, na produção da soja, na produção de hortaliças, dependendo também essencialmente da água. De tal maneira que nós precisamos nos preocupar com esse tema de uma maneira muito agressiva para que possamos ter garantia de futuro da própria humanidade. Para evitar que se chegue, como a gente vê hoje, o sistema Cantareira, né, professor, já tirando água de uma reserva técnica, né? Uma reserva técnica que era considerada até 2004 como uma reserva morta para não utilização, porque é justamente a parte mais baixa da represa onde se acumulam... A sujeira. Exatamente, se acumula a sujeira, se acumulam as substâncias químicas mais complicadas e, no entanto, isso passa a ser justamente a água de salvação da região metropolitana de São Paulo. É o que temos para hoje, né? Exatamente. Professor, tratando especificamente deste estudo, ele trata da possibilidade de recuperar a bacia. Isso quer dizer que ela está numa situação crítica? É verdade que nós já temos áreas dentro da bacia que estão quase insustentáveis. Em outros casos, elas ainda têm uma possibilidade de recuperação mais ativa, mais presente. Os estudos que têm sido feitos no Instituto de Geografia datam da década passada. Nós temos teses de doutorado feitas ali, de mestrado, trabalhos de iniciação científica. Agora mesmo eu estou terminando de orientar 2 trabalhos de iniciação científica com financiamento do CNPq, tratando especificamente da bacia do Bom Jardim. O Bom Jardim é um afluente do rio Uberabinha e o Uberabinha é afluente do rio Araguari. E, consequentemente, eles são rios muito importantes para a nossa região. Estão num nível de topografia alta nas suas cabeceiras. Ali é a área de absorção de água de chuva. Quando chove, você tem ali alguns covoais, que nós chamamos, que são áreas úmidas e com uma grande concentração de água, tanto da água da chuva como da água de afloramento do lençol subterrâneo. Então, essas áreas precisam ser preservadas com muito cuidado, com muito carinho. Os estudos que têm sido feitos dentro do Instituto de Geografia têm demonstrado que sistematicamente a área está mais depredada, infelizmente. E ali tem uma represa muito importante, que é a represa do Bom Jardim, e essa represa ela é uma área de captação, a mais importante área de captação para o abastecimento público de Uberlândia. Veja bem, professor, existe um projeto de um loteamento para o entorno dessa represa que o senhor acabou de dizer. Isso pode trazer prejuízos, isso pode comprometer essa capacidade de abastecimento? Olha, na verdade, ela pode trazer vários problemas, entre os quais o problema de contaminação, por exemplo, da água por esgotos. Né? Quer dizer, você quando faz o planejamento de implantação de um sistema de habitações,
precisa saber o que vai fazer com os dejetos que vão ser produzidos ali. Há uma série de implicações para pensar, né, o que essa comunidade ali tão próxima vai produzir e de que forma isso pode influenciar na qualidade da água e também na quantidade, né? Exatamente. E nós já temos um setor de chácaras ali na região, no entorno, que já é problema, que precisaria, evidentemente, ter um controle maior. Mas o que acontece, né, é que muitas vezes os poderes públicos não estão estruturados suficientemente para fazer a fiscalização, para fazer o acompanhamento daquilo que está acontecendo, não exigem os planejamentos e o controle, que está inclusive estabelecido na legislação. Sim. E isso traz graves consequências. Agora, uma coisa que deve nos levar em conta é o seguinte, que nós devemos levar em conta, é que essas águas ainda são águas de boa qualidade, embora elas tenham problemas, né, da forma como vem sendo utilizada a bacia, mas essa água ainda é uma água de boa qualidade e que pode perfeitamente se perpetuar como água de abastecimento público. E nós precisamos concentrar, então, um esforço muito grande nessa pequena bacia, que não é tão grande. Ela, na verdade, pega terrenos do município de Uberlândia e alguns trechos lá nas cabeceiras no município de Uberaba. Quer dizer, tem que haver um diálogo entre Uberaba e Uberlândia. E Uberlândia tem que definir processos de cuidado com a água dentro dessa área, especificamente que está dentro do seu território. Pois é, professor. A gente vê, por exemplo, tem no ar uma campanha da Prefeitura Municipal de Uberlândia falando no investimento na ordem de 188 milhões para a captação de água para o consumo dos uberlandenses na Capim Branco, que é uma outra represa. E isso pensando num futuro para 1,5 milhão de habitantes, hoje nós temos em torno de 700 e pouco. É uma ação visionária ou é um atropelo? De que forma o senhor avalia isso? Olha, de maneira geral, os municípios têm que se preocupar com o futuro. Então, você solicitar outorga para a utilização daquela água dentro de algum tempo, ou seja, ficar como reserva para o futuro, tem sentido. Mas fora disso não tem sentido. Porque estamos falando em dobrar a capacidade, né? Pois é. Será que não seria o momento, estou aqui agora já fazendo a minha crítica, de usar esse recurso, 188 milhões, para de repente recuperar e manter essa captação que já temos e que é suficiente? O teu raciocínio é absolutamente correto. Quer dizer, é a maneira como nós pensamos. Ao invés de você fazer investimentos que são tão importantes numa área que ainda tem problemas, porque veja, você vai captar lá em Capim Branco. Capim Branco, ela é justamente um reservatório que recebe todas as sujeiras provenientes da bacia inteira, não apenas da bacia. Então, em termos de qualidade, a água de lá não é tão boa quanto a do Bom Jardim. Não tem a mesma qualidade daqui. Aqui nós temos os problemas que nós temos por aqui são problemas triplicados, quadriplicados lá exatamente na Capim Branco. Então, e depois tem uma coisa, Capim Branco tem que ser utilizado para produção de energia. Foi esse o fim para o qual foi construído. E acontece o seguinte, vão aparecer zonas de conflito. Nós estamos, na verdade, construindo conflitos para dentro de algum tempo. Veja o que está acontecendo no sistema Cantareira, lá em São Paulo, que à medida em que se abre uma comporta ou se fecha uma comporta, tem consequências para o setor produção de energia, para o setor de irrigação e para o abastecimento público. Vamos pensar isso, então, de forma responsável enquanto é tempo, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Você que está em casa, continue ligado, a gente volta já já.